Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, presente aqui em todas as vossas igrejas que estão reunidas no mundo inteiro, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos dando prosseguimento às meditações que nos propusemos nesta Quaresma. No primeiro áudio, nós falávamos acerca da importância do recolhimento para entrarmos com o Espírito de Deus no deserto. Tal como Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, nós também queremos fazer companhia a nosso Senhor nesta vida íntima. E falávamos que o deserto é o lugar propício para a penitência, pois a austeridade própria do deserto, onde o alimento é escasso, a água também, como as agitações do mundo, é um lugar propício para estar a sós, nos recolher. Era isto que falávamos no primeiro áudio. Porém, se nós não ensinarmos uma coisa mais profunda acerca da fé, ficaríamos um pouco perdidos neste lugar de solidão. E não saberíamos bem como fazer, por exemplo, o que nós chamamos de oração mental, a oração vocal, e não usufruirmos, assim, dos benefícios que estes tipos de oração podem fornecer para a alma e tornar a fé, que ora era frágil, fraca, em mais forte e vigorosa. Assim, nós estamos aqui nos propondo a uma árdua missão, tentar descrever como este hábito sobrenatural acontece em nossas almas. Sabemos bem que São Paulo nos fala acerca das virtudes teologais, fé, esperança e a caridade. E o apóstolo nos diz que apenas a caridade permanecerá no céu, o amor. Aqui na terra, a fé e a esperança são fundamentais para gerar já aqui neste mundo o amor divino que Deus entrega para os anjos e agora entrega para nós homens, por meio do grande instrumento que é a humanidade de nosso Salvador, Jesus Cristo. Portanto, o Padre não quer que este áudio seja demasiadamente cansativo para os senhores, mas eu já peço perdão se por acaso ele ficar muito extenso, pois o tema é por demais exigente e talvez precisarei usar de alguns elementos pedagógicos para descrever elementos que são substanciais e que almas mais simples precisarão entender com mais nitidez aquilo que estamos falando, no que estudamos na teologia dogmática. Então o Padre se utilizará de uma linguagem mais catequética, mais simplória, para falar dos elementos acerca da fé. Justamente é a oração, o ato de fé, que nos faz entrarmos nesta natureza divina que nosso Senhor nos oferece por meio de sua humanidade. Então, no ato de fé, envolvendo o nosso intelecto e submetendo os nossos corações e vontade diante de Deus, nós, assim, podemos antecipar aquela contemplação em que os santos e os anjos fazem na eternidade, mas agora pelo mistério da revelação. Então, vamos iniciar. Em primeiro lugar, é preciso que nós saibamos que a inteligência e a vontade são duas faculdades da alma. Não temos inteligência por apenas termos o cérebro, e muito menos amamos porque temos um coração físico. Pois todas as criaturas materiais possuem cérebro e coração, mas são incapazes de amar e incapazes de abstrair, que é o movimento próprio da inteligência. A filosofia grega, juntamente com o cristianismo, sempre entendeu que a inteligência é um movimento imaterial. O próprio Aristóteles dedicou
longas páginas de suas obras, como na Metafísica, para provar acerca disto. Se ele mesmo ouvisse os filósofos contemporâneos chegando a afirmações que nós poderíamos dizer que são verdadeiras aberrações, ao ponto de acreditarem que a inteligência seja um movimento material do cérebro, algo que foi afirmado por diversos filósofos, inclusive o próprio Kant, dizendo que começava assim uma nova etapa na história do mundo, como que enterrando a metafísica de Aristóteles e Santo Tomás, achando que este tipo de pensamento não daria para ser provado. Ora, a revelação nos mostrará as provas e também a própria filosofia nos dará meios pedagógicos para provar justamente esse movimento que não precisaríamos de tanto esforço para ver que a inteligência opera de maneira distinta de qualquer matéria. Mas é preciso entendermos isto, porque o tema da fé, vai dizer Santo Tomás, que a fé é um dom oferecido para a inteligência, enquanto a caridade é um dom oferecido para a vontade. Então, quando nós estamos falando da fé, nós estamos falando acerca desta faculdade de nossa alma, que é a inteligência. Se nós não descobrirmos antes a antropologia humana, o que é o homem, nós não saberemos para que servem estes dons que Deus nos deu, o conhecimento e o querer, que é a mesma coisa que o amor, do que amar e desejar, e muito menos saberemos como estes dons se manifestarão na inteligência e na nossa vontade. O princípio que vamos partir não é a filosofia grega, apesar dela nos ajudar durante a nossa exposição. O nosso princípio será a revelação, e a revelação de Deus nos mostrará maravilhosamente o que é o homem, a sua antropologia, e como Deus o fez. E isto depois nos demonstrará claramente como estas faculdades se relacionam e como agem. Neste áudio, o padre não vai explicar acerca da vontade. Eu vou explicar acerca da fé e a inteligência. Vamos fazer um segundo áudio, um segundo episódio, onde nós vamos falar acerca da vontade e o movimento da caridade dentro dela. Muito bem. Vamos iniciar pelo começo. Se nós quisermos explicar o que é o homem, vamos precisar do primeiro livro das Sagradas Escrituras, que é o livro do Gênesis. Quando abrimos o Gênesis, contemplamos aquele episódio, que no princípio não havia nada, tudo era trevas. E Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Ora, São Jerônimo, que foi o tradutor das Escrituras, quando leu estas páginas do Gênesis, juntamente com outros padres da Igreja que entendiam na mesma ótica, São Jerônimo via ali a criação do mundo angélico, e não a luz como imaginamos, a luz dos astros. Porque versículos depois, o Gênesis vai distinguir esta luz da luz material. Quando o Gênesis diz, faça-se o luzeiro, que separará o dia da noite. Portanto, aquela luz que Deus estava se referindo não são a luz dos astros, mas uma luz distinta da luz material. Tanto que o próprio autor diz, luz e trevas. Portanto, esta não é uma luz de origem material. E São Jerônimo via que esta luz foi a criação do primeiro anjo, que foi nomeado pela tradição da Igreja como Lúcifer, o portador da luz. Dali teria sido a origem da palavra Lúcifer, o que porta a luz. Ora, sabemos que para entendermos os mistérios da criação,
precisamos dos símbolos, a fim de que possamos entender aquilo que os sentidos não são capazes de enxergar. Então, a própria natureza, como vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, a natureza é uma revelação de Deus, porém no parâmetro natural. Pela própria natureza, nós vemos a Deus em seus rastros. Não podemos encará-la como uma revelação sobrenatural. Deus se revela naturalmente por alguns rastros que ele deixa na própria criação. Hugo de São Vítor, que foi um monge da Idade Média, havia catalogado acerca de todos os elementos da natureza em relação a uma qualidade divina. Aqui, nós estamos olhando um desses elementos, que é a própria luz. Sabemos que os pagãos, os índios, as culturas mais longínquas, que não tiveram acesso a nenhum outro povo, estes, quando eram encontrados pelos missionários, cultuavam o sol como uma divindade, assim como os cristãos mesmos haviam encontrado em Roma, ou como os hebreus haviam visto no Egito. O sol sempre era visto como um próprio Deus. Mas, se formos perceber, existe uma qualidade no sol que, de fato, podemos enxergar uma propriedade divina, que é justamente a sua onipotência. Ninguém consegue mirar o sol de frente, tal como Moisés havia dito para Deus que queria vê-lo, e Deus respondeu a Moisés no Êxodo que não seria possível, pois ele morreria. Ninguém conseguiria vê-lo e permanecer vivo. Ao ponto que Moisés viu a sombra de Deus. Deus passou sobre as suas costas. E assim, o sol nos mostra que, de fato, nós não conseguimos mirar uma criatura de Deus, que é esta bola de fogo. Muito bem. Do sol, que é esta bola de fogo, emanam milhares e milhares de raios, que chegam a todos os cantos da terra. Em analogia, poderíamos dizer que a bola de sol é a caridade, é a Santíssima Trindade, é o próprio amor que queima como fogo, e da Trindade emanam milhares e milhares de anjos, de espíritos, tal como do sol emanam milhares de raios. E tal como o raio do sol perpassa a janela de nossas casas, sem danificar o vidro, assim os anjos perpassam a matéria sem mudar a sua forma. Portanto, o que nós estamos percebendo é que o livro do Gênesis, quando fala de jardins, falam de árvores, todos esses elementos naturais muito nos ajudam a descobrir os mistérios que Deus quer nos falar. Então, quando Deus cria as criaturas mais perfeitas, que são os anjos, Deus utiliza de uma linguagem natural, que é a luz. E assim nós conseguimos entender o que Deus quer nos falar. Ora, no começo, Deus cria então as criaturas mais perfeitas, as que estão mais próximas a Ele. Depois, Deus começa a criar aquelas criaturas que menos se assemelham a Ele, a matéria. Deus começa a colocar os peixes dentro das águas, Deus começa a criar as outras criaturas materiais, até chegar no último dia, no sexto dia, o penúltimo dia, aonde Deus cria o homem. Quando Deus cria o homem, e Ele deixa para o último dia criar o homem por uma lógica. Porque o homem, ele é a síntese dos dois mundos. O homem é a síntese de um anjo com um animal, com a matéria. Pois ao mesmo tempo que nós temos corpo como um animal, temos uma alma de qualidade espiritual como a de um anjo.
somos espírito e temos a capacidade de adorar a Deus em espírito e em verdade, como disse Jesus para a samaritana. O homem é a ponte entre o céu e a terra. E quando analisamos o livro do Gênesis, encontramos a estrutura do próprio credo que rezamos na missa, que Deus é o Criador do céu e da terra. E se formos ver bem, o que rezamos no credo se realiza em nossas almas, porque o encontro do céu e da terra está em nós. Nós temos a terra, que é a matéria, mas temos o céu, que são as nossas almas, com muitas moradas. Muito bem. Então percebemos no Gênesis a criação perfeita de Deus acerca daquelas coisas que mais se aproximam a Ele, que é o Espírito, e aquelas que mais se afastam, que é a matéria. Ora, sabemos que o homem perdeu a vida do Espírito, tal como os anjos decaídos, que se tornaram demônios, perderam o céu e foram precipitados ao inferno. No nosso caso, como não víamos claramente as coisas como os anjos a enxergavam na visão beatífica, Deus ainda nos ofereceu uma chance por sua misericórdia, apesar de perdermos aqueles frutos espirituais que a caridade nos doaria se estivéssemos em graça. O que acontece depois do pecado original é que a inteligência humana vai ficar enfraquecida pela ignorância e a vontade também se enfraquecerá pela tibieza e não terá aquele mesmo ardor que tinha antes de descobrir o máximo deleite da vida humana, que era a contemplação em Deus. Agora, a ignorância da inteligência deixará se escravizar por uma vontade que é dominada pelas paixões. E estas paixões são um movimento de natureza animal. E assim, o homem, ao invés de tender à verdade, vai naturalmente tender ao erro. Ora, não nos compete aqui explicar neste momento mais profundamente o que aconteceu no pecado original. Isto vamos deixar para outra hora. Nós estamos falando acerca da antropologia humana e tentando explicar a estrutura da alma humana. E quem vai nos ensinar isto de uma maneira muito clara vai ser o apóstolo São Paulo. Quando Paulo diz que o homem é dividido em corpo, alma e espírito. São Paulo diz que os desejos da carne não são os mesmos desejos do espírito e que ambos se contrapõem, diz o apóstolo. Mas nesta divisão que faz São Paulo, que para nós pode parecer tão simples, para Santo Tomás, isto foi uma revelação que se encaixou perfeitamente com aquilo que os filósofos já haviam contemplado, pela luz natural da razão, as estruturas da própria alma. E São Paulo colocava de uma maneira sublime como esta alma estava dividida. Ora, se nós vimos que no Gênesis o homem ele é um composto de duas realidades distintas, mas que se unem substancialmente, de maneira harmônica, lá na criação do Gênesis, agora, depois do pecado original, a relação entre a carne e o espírito já não será tão harmônica assim. E a alma humana será destruída pelos desejos incontroláveis desta força da natureza que chamamos paixões. Ora, certa vez, na carta aos Coríntios, São Paulo descreve que ele foi até o terceiro céu, mas que ele não sabia explicar se de fato tinha saído do corpo ou se aquilo fosse uma realidade nele mesmo. Mas o fato que ele escutou
o canto dos anjos quando lá esteve e viu as maravilhas de Deus. Esta mesma experiência que teve São Paulo é o que mais tarde haveria de ter Santa Teresa de Ávila, quando Jesus levou ela à sétima morada. O que São Paulo havia enxergado era a sétima morada de Santa Teresa. E esta morada é o que São Paulo está descrevendo de maneira, essas moradas, é o que São Paulo está descrevendo de maneira pedagógica para nós, quando ele diz que somos divididos em corpo, alma e espírito. Esta afirmação de Paulo está a dizer que a alma humana se encontra entre duas realidades. A alma toca a matéria, que é o corpo, e depois toca a Deus, que é o espírito. Ela está entre Deus e o mundo material. Isto significa que existem camadas na nossa alma, mais profundas e outras mais rasas. A parte da alma que toca o nosso sensível, que nós chamamos, e Paulo também o chama de carne, esta parte da alma que é inferior é aquela que é movida pela força da natureza, que nós chamamos de paixões. Na tradição católica, chamamos de concupiscível e irascível. A energia do prazer e a energia para o sacrifício, para a luta, para a defesa da vida, que é o irascível. Estas duas paixões foram desordenadas depois do pecado original, pois não há nada que a ordene, não há nada que a domine, e assim ela desordena a nossa vontade e desordena também os nossos pensamentos. Com isto, é comum daquelas almas que vivem aqui próximo à carne serem movidas pela força da natureza e desconhecerem assim aquele movimento próprio que movem os anjos no paraíso, que se chama caridade. Esta parte da alma que toca o corpo é o que Santa Teresa está a dizer primeira, segunda e terceira morada, que na linguagem de Santo Tomás, via purgativa. Aquela parte da alma que nós começamos a entrar nos átrios de Deus, aonde São Paulo havia dito que ele esteve lá no terceiro céu, o início disto é a quarta morada. E a quarta morada é justamente aquela parte da alma que toca as mansões celestes. Existe uma região dentro de nós que, se lá chegássemos, vai afirmar Santa Teresa, estaríamos no próprio céu, no convívio dos anjos, dos santos, de Maria Santíssima, e o maior de tudo, a própria Trindade estará lá, ao que mais tarde Santa Elizabeth da Trindade chama a inabitação de Deus na alma. O que os carmelitas descobriram misticamente é justamente uma coisa que nos faz maravilhar e que fez também São Paulo ficar maravilhado. Que existe uma região em nossas almas em que nós entramos no próprio paraíso. E esta camada da alma, que nós chamamos de espírito, é justamente a quarta, quinta, sexta e a sétima morada. A quarta morada, Santo Tomás chamaria de via iluminativa. A quinta, a sexta e a sétima, Santo Tomás chamaria de via unitiva. E se formos perceber bem, a divisão das moradas de Santa Teresa é exatamente a divisão das virtudes teologais. A primeira, a terceira morada, é a virtude sobrenatural da fé. A quarta morada é a esperança. A quinta, a sexta e a sétima, a caridade. Porque a esperança é um movimento que acontece
entre a fé e a caridade, um movimento entre a inteligência e a vontade. Quando a fé desponta na inteligência, começamos a contemplar a Deus. E logo, quando Deus começa a mover o nosso apetite racional, a vontade é provocada, e provocada ao ponto de esperar a doação que Deus promete para os justos. A fé provoca o coração a desejar a posse da terra prometida. Como no deserto, Deus foi convidando o povo a pensar nele, a olhar para ele com os milagres. E cada vez mais a inteligência, ao ser provocada pelos mandamentos da lei, pelas palavras que Moisés dizia, pelos milagres que Moisés fazia, o povo era estimulado a cada vez mais galgar pela inteligência na fé e o coração a esperar com aquela esperança que vem da promessa de Deus. Portanto, a esperança é um dom que faz a inteligência passar para a posse da vontade que se delicia no amor que lhe é derramado por Deus. A esperança é um vínculo entre a fé com a caridade. Por isto que a esperança estaria na quarta morada como uma passagem para a quinta, que já são os esponsalícios de Deus. Ora, essa estrutura dita por São Paulo é exatamente como descreve Santa Teresa nas moradas: corpo, alma e espírito. Vamos então tentar entender como que a operação acontece nesta faculdade inferior da alma, que nós chamamos de carne, onde a maioria de nós nos encontramos e que na linguagem de Santo Tomás é a via purgativa. E ali na via purgativa, o que as almas necessitam é da virtude sobrenatural da fé. É justamente a fé que nos fará vencer a nós mesmos, a carne, e depois lá na terceira morada existe uma passagem, que é a porta estreita, que é o buraco da agulha que Jesus tinha dito para os apóstolos, que os ricos não conseguiam passar. É o momento que nós temos de abandonar o mundo, como o jovem rico não conseguiu fazer e voltou para trás. E diz Santa Teresa que muitas pessoas ficam emperradas na terceira morada, porque na primeira elas são chamadas a abandonar os pecados mortais. Na segunda, elas são chamadas a abandonar as imperfeições, que são os pecados veniais. E na terceira, finalmente, elas são chamadas, como os mártires o fizeram de maneira perfeita, a vencer o mundo. E mesmo que isso gere muitos sacrifícios, mesmo que nos joguem nas chamas, mesmo que nos crucifiquem, nós entendemos que não tem jeito. Ou abandonamos o mundo, ou nós voltamos para trás. Porque o ser humano, antropologicamente, foi feito para esperar, para ir adiante, e não viver do passado, mas o tempo inteiro buscar o que há de vir, porque nós fomos feitos para o céu. Com isto, acontece que o coração humano ele é movido pelas paixões na via purgativa. As paixões, elas são movidas por causa dos afetos, a parte mais externa do homem, que na filosofia, afetos seria a mesma coisa que os sentidos. Porque os sentidos recolhem as coisas externas e quando nós falamos de mundo, estamos falando de todas as coisas que estão do lado de fora e que nos rodeiam. Não apenas as coisas más, mas também as coisas boas. O mundo pode ser o filho, pode ser a esposa, pode ser a mãe, pode ser o superior, pode ser tudo que está do lado de fora. Porque todas as coisas nos afetam. E na hora que elas nos afetam, provocam um movimento interno em nossa natureza material. E qualquer afeto vai provocar ou o concupiscível ou o irascível.
Se o esposo chega em casa e faz um elogio para a mulher, ele move o prazer. E o coração logo é movido pelo prazer, pelo carinho. Mas se o esposo diz uma palavra e corrige a sua mulher, logo o coração é golpeado pelo irascível. E se o prazer amolece o coração, a ira endurece, fazendo assim com que a inteligência seja dominada por este prazer e, num caso, a mulher se entrega para o marido. No outro caso, a mulher resiste ao seu esposo. Mas o problema é que essas paixões, depois do pecado, elas funcionam sem nenhum autodomínio. E às vezes o prazer vem demais e a ira demais, ao ponto que não agimos com a cabeça, deixando que o nosso imaginário seja escravizado completamente por essas energias físicas. E assim cometemos grandes burradas, ao ponto que depois vamos procurar um sacerdote para nos confessar, pela nossa irracionalidade quando pecamos. Portanto, queridos irmãos, vamos tentar entender como reordenar toda esta desordem que foi causada pelo pecado original. Estávamos falando das faculdades da alma humana, e essas faculdades são duas: inteligência e vontade. Ora, a inteligência, para que nós entendamos depois o que é a fé, vamos ter de nos perguntar o que é a inteligência. A inteligência é uma faculdade que foi feita para a contemplação, e a contemplação da verdade. A verdade não é algo inato na inteligência. A verdade está fora dela. A inteligência é como um recipiente, e a verdade é o objeto feito para o recipiente. Portanto, a inteligência é o depósito, onde a verdade ficará guardada. O sábio é aquele que, ao entrar em contato com a verdade, a inteligência, toda vez que entra em contato com a verdade, é modificada por ela. E tanto que a inteligência entra em contato com a verdade a muda de tal maneira que o sábio é aquele que não tem dificuldade alguma de descrever como a coisa é em si mesma, até para os ignorantes. A inteligência é modificada pela verdade e o desejo é elevado por esta contemplação do verdadeiro. E assim, nós vamos libertando aos poucos o coração daquela animalidade em que as paixões acabam por transformar a nossa vontade, o nosso querer. Muito bem, mas para entendermos a inteligência, vamos ter que ver ela no seu conceito mais puro, que é a inteligência angélica, pois a inteligência é aquilo que nos assemelha aos anjos, e o imaginário, aquilo que nos assemelha aos animais. O que isto significa? Significa que a inteligência humana ela é uma inteligência composta, enquanto a inteligência angélica é uma inteligência pura. A inteligência angélica é pura porque a inteligência foi feita para a substância das coisas, porque a verdade é aquilo que subsiste na essência das coisas. Então a verdade é aquela coisa mais abstrata, em que só uma criatura espiritual pode enxergá-la. Portanto, quando nós falamos de Deus, nós não enxergamos nada. Sem a revelação, não enxergaríamos nada. E faríamos aberrações como as falsas religiões fizeram. Com a religião, com a revelação, a religião verdadeira, nós agora enxergamos o que Deus é. Mas, como criaturas materiais que somos, propriamente não enxergamos Deus em sua essência, como um anjo no céu vê. Um anjo, quando falamos de Deus,
ele está vendo a Santíssima Trindade. Quando o anjo olha para nós, ele vê se nós estamos em estado de graça, se nós estamos em pecado grave, o que se passa dentro de nossos pensamentos. O anjo consegue ver a nós em sua substância. Agora, quando eu olho para uma pessoa, eu vejo o seu corpo, eu vejo os seus olhos. É claro que a minha semelhança aos anjos, com o passar do tempo, eu vejo algo que seja mais do que físico. E já conhecemos os vícios e as virtudes daquela pessoa que vive conosco. Mas, quando eu olho para Deus, se não fosse Jesus nos contar que Deus é uno e trino, nós nunca saberíamos desta verdade. Seria impossível, pela própria luz da razão, descobrir esse mistério. Então, isto significa que a inteligência humana, para chegar ao conhecimento substancial e abstrato, ela precisará do imaginário. Porque se a inteligência foi feita para a substância das coisas, o imaginário foi feito para enxergar os acidentes. Os acidentes são aquelas formas mais externas que as coisas são concebidas. Tentando explicar isto. Um animal tem cérebro. E o cérebro, a faculdade que move no cérebro é o imaginário. E o imaginário tem o conhecimento que lhe é doado pelos sentidos. Na hora que os sentidos veem as coisas externas, nós a conhecemos de forma empírica. Nós a conhecemos pela experiência, como os animais a conhecem. O animal, na hora que vê uma porta, ele vai tentar abrir a porta pelas burdoadas que dará nela. E ali ele vai gerar um tipo de conhecimento do acidente e vai perceber e tentar ver o que está por detrás da porta. Se é um estranho, se é o próprio dono. E assim, todo o conhecimento animalesco provém do conhecimento sensível, acidental. O cachorro conhece o seu dono pelo cheiro. Às vezes o dono passa um perfume mais forte e o cachorro estranha e não consegue conhecer o próprio dono, por exemplo. A prova que o imaginário está lá no cérebro do cachorro é que os cachorros sonham à noite, têm a sua fantasia. O cachorro calcula a caça. Isto é próprio do imaginário, que é o conhecimento sensível. Ora, o imaginário é feito para o conhecimento sensível, enquanto a inteligência foi feita para a contemplação das coisas abstratas. No caso dos anjos, eles não têm cérebro e não têm imaginário, como os animais. A inteligência é pura e vê imediatamente as coisas. No nosso caso, existe uma composição. E essa composição é o seguinte: o corpo está vivo porque a alma o anima, a alma o sustenta. Na hora que este composto, a alma toca o sensível, estas faculdades de conhecimento sensíveis são elevadas para aquela qualidade da alma, que é uma qualidade espiritual que se assemelha a Deus. E a nossa semelhança a Deus é que temos inteligência e vontade como Deus o tem. Portanto, na hora que a alma toca o nosso sensível, ela eleva as faculdades sensíveis àquelas qualidades de uma criatura espiritual, que é inteligir e querer ou rejeitar. Então, no nosso cérebro, no nosso imaginário, existe uma intervenção da alma na nossa imaginação, em que a inteligência opera dentro do imaginário, ao ponto de que aquele conhecimento acidental começa a usufruir de uma realidade virtual, que é o próprio movimento da inteligência, um movimento abstrato. Nós abstraímos dos elementos sensíveis a sua substância, o que as coisas são em si mesmas.
E este movimento da alma dentro do nosso imaginário concede uma faculdade ao imaginário que ele não tinha pela própria matéria. E esta potência, que é a inteligência, faz com que o imaginário veja a coisa em si mesma por modo de analogia. Santo Tomás vai dizer, juntamente com Aristóteles, que a maneira da inteligência chegar à substância é por meio do conhecimento acidental. Na hora que a coisa se apresenta para o imaginário, a inteligência logo intervém no sensível, dando a visão do que a coisa é em si mesma. Por isto que a forma humana de aprendizado é simbólica e não direta como um anjo o vê, as coisas em sua substância. E certas filosofias contemporâneas tentaram descrever o homem de uma maneira tão confusa que às vezes parece que as coisas brotam da própria inteligência e de lugar nenhum. Porque nós entendemos isto muito bem, porque esta intervenção da inteligência no nosso imaginário é uma coisa invisível, é uma coisa sutil, que nós mesmos não conseguimos perceber e às vezes podemos até nos confundir acerca disso. Mas temos que perceber que são movimentos de duas naturezas distintas, porém unidas no caso do homem. Esta forma simbólica, vamos tentar mostrar de uma maneira mais fácil como que funciona a operação da inteligência por maneira simbólica. Quando nós levamos a criança para a escola, o professor diz para ela o seguinte: 1 mais 1 é igual a 2. Isto é uma fórmula abstrata dos números que não existem na realidade. Os números são um tipo de código que foi criado por homens para distinguir coisas, para codificar, para facilitar a vida humana. Então, nós nunca vimos um número por aí. Eles existem na inteligência, enquanto abstração. Como o imaginário da criança ainda está sendo formado, a criança está conhecendo, em primeiro lugar, as coisas sensíveis, as coisas externas, do lado de fora. E a inteligência vai sempre necessitar da formação do imaginário. Os loucos possuem inteligência e no céu não serão loucos mais, porque estarão vendo a Deus como os anjos. O problema da loucura é uma deformação nos neurônios que fazem com que o imaginário identifique as coisas acidentais de maneira distorcida. Portanto, a inteligência necessita desta faculdade sensível que é o cérebro. Necessita da boa formação do imaginário para chegarmos ao conhecimento das coisas. E aí acontece o seguinte: aí o professor disse que 1 mais 1 é igual a 2, a criança não entendeu bulhufas. Porque o que ela quer é o recreio, ela quer comer, ela quer coisas que não sejam de muito sacrifício. Aí o professor, para tentar explicar para a criança aquilo que ultrapassa os sentidos, o professor diz: 1 laranja mais 1 laranja, 2 laranjas. Na hora que a criança olha para a laranja, ela entende a fórmula substancial que são os números. E assim, a criança vai galgando o imaginário dentro da faculdade da alma, que é a inteligência, que é esta região virtual. E a criança vai galgando na matemática número por número. E ela vai chegando a coisas mais complexas, que estão mais próximas ao abstrato do que a imaginação. Toda a educação é feita por maneira analógica e simbólica. Se nós formos analisar a linguagem ela é toda simbólica. São símbolos para descrever o que as coisas são em si mesmas. Agora vamos lá. A criança vai avançando de série em série. Quando ela chega lá na frente, na 6ª série, o professor vai chegar para ela e vai falar sobre a raiz quadrada. Na hora que chega na raiz quadrada, as crianças ficam entediadas. Elas querem logo ir para o recreio, querem sair de casa, não aguentam mais, sentem dor de cabeça. Porque a raiz quadrada já não é aquele mamão com açúcar do 1 mais 1. Porque o 1 mais 1
aquilo está muito próximo do imaginário. E toda vez que se aproxima do imaginário, se aproxima do prazer. E o prazer torna a coisa mais apetecível. Agora, na hora que chega na raiz quadrada, na hora que chega na física, na química, aquilo é uma coisa que gera tédio, porque aquilo se afasta por demais da nossa faculdade sensível que é o imaginário. E aquilo ali é como se fosse uma pura abstração. E você vai, o cálculo pelo cálculo, número pelo número. E por isso que na própria filosofia grega se demonstrava que no início da educação seria necessário o adestramento, que é o caso da disciplina, para tentar forjar virtudes na criança, a fim de que ela esteja acostumada a rejeitar os apetites sensíveis, para que depois ela avance na inteligência sem que o coração atrapalhe neste progresso. Muito bem. Então, a inteligência foi feita para enxergar as coisas em si mesmo, as fórmulas abstratas. Isso já é evidente para nós. Muito bem. Agora imaginemos uma situação. Imagine as pessoas mais ignorantes. Tiram leite de vaca, não sabem ler nem escrever, e de repente um professor de física visita a região rural e diz assim para eles: eu vim ensinar para os senhores aqui hoje física, e eu vou transformar todos vocês em doutores. Vocês vão andar pelas faculdades da Europa inteira e vão ensinar física para todo mundo, e os doutores de física vão ficar de boca aberta. Daqui a 3 anos vocês vão fazer isto. Nós sabemos que humanamente uma coisa dessa seria uma pretensão impossível de ser alcançada. Daria 6 anos e eles estariam cansados, porque não aguentam mais nem a língua do seu próprio país. Ainda mais a matemática, que também é difícil para aqueles homens rudes. Ainda mais a física. Ora, há uma coisa que é mais abstrata do que a física, meus irmãos. E esta coisa é a Santíssima Trindade. Esta coisa é o estado de graça, é o pecado grave, o purgatório, o inferno, o céu, os anjos. E isto foi feito no Mar da Galileia, quando Jesus visitou os apóstolos. Homens rudes como Pedro, que não sabia ler nem escrever, o príncipe dos apóstolos. E o Cristo, em 3 anos, fez os homens mais sábios que a terra pôde ver, ao ponto que estes submeteram toda a terra. Submeteram o mundo inteiro pela pregação do Evangelho e pelo ensinamento. Hoje, quando nós olhamos o mistério da Trindade, quando olhamos a graça, entendemos de maneira mais pedagógica e achamos que talvez isso seja exagero que o padre aqui está falando. Que é isto, padre? Eu entro na catequese, eu entendo o que é a Santíssima Trindade, que são 3 pessoas em uma única natureza, né? Mas a física faz a minha cabeça doer. Mas olha só, se você for estudar a história da igreja, você vai ver que nos primeiros séculos foi um verdadeiro quebra-pau. Cada um entendia a Trindade de uma maneira, cada um entendia o Cristo de uma forma. Aquilo era uma coisa terrível. Quando se fala da graça, a mesma coisa. Quando se fala do pecado, a mesma coisa. Um monte de confusão que se faziam. E mal podemos acreditar que uma coisa desta foi ensinada por um pescador, que era o apóstolo Pedro. Muito bem, então vamos tentar entender como é que Jesus fez isso aí. Nós sabemos que quando Cristo começou a ensinar, os fariseus logo viram que Jesus era a maior inteligência que eles tinham encontrado. Quando nós falamos de fariseus, nós não podemos imaginar que fossem pessoas burras. Eles eram uns bandos ignorantes. Muito pelo contrário. O Império Romano tinha grandes dificuldades de implantar o seu poder em Israel, justamente pela alta capacidade de erudição que tinham os judeus. Lembrando que os judeus ficavam noite e dia meditando na revelação das Escrituras, no Antigo Testamento. Eles eram altamente capazes, ao ponto que os judeus eram inteligentes, de segurarem o império que já havia submetido o mundo todo.
E se pudéssemos dizer que o Templo de Jerusalém equivalia como se fosse uma grande universidade. Ora, pelo que consta, o Cristo nunca foi alguém que frequentasse esta universidade. E de repente ele aparece lá no templo, quando se perde dos seus pais, e desde sua infância havia deixado os fariseus de boca aberta pela sua eloquência. Não vai ser diferente na sua vida adulta. O Cristo submete a todos os que vêm escutá-lo, porém, era como se Jesus estivesse abrindo um novo sistema de educação, uma nova escola. Só que os fariseus tinham muita dificuldade de se matricular na escola de Jesus. Porque enquanto eles no templo escolhiam os melhores meninos, os jovens mais dados à contemplação, não talvez o filho de um carpinteiro, como era José, mas escolhiam filhos de pessoas mais nobres para se tornar depois os escribas e os fariseus. Eles não conseguiam acreditar que o filho de um carpinteiro fizesse uma coisa como aquela que Jesus estava fazendo. Aí, eles que estavam tentando entender onde Jesus tinha aprendido aquilo tudo. Se ele dissesse que foi lá no Egito, no tempo que ele viveu com seus pais, se ele dissesse que aquilo foi Maria, sua mãe, que havia ensinado tudo aquilo para ele, os fariseus imediatamente diriam: este homem é o Messias, não temos dúvida, ou o maior dos profetas que veio nos visitar. Só que o problema não era tão simples, era mais complexo do que podemos imaginar. Os fariseus, quando iam dizer a Jesus: mas quem é você? Você é o filho de José? E aí que entrava o problema. Jesus não era filho de José, José era apenas o pai adotivo. Isso significa que Maria Santíssima concebeu Jesus por um milagre. Por um milagre, porque Jesus não é uma criatura. Jesus é Deus que assumiu a natureza humana no útero de Maria. Esse tipo de coisa não era uma coisa tão fácil de se explicar assim da noite para o dia para os fariseus. E aí quando Jesus dizia: olha, eu sou o Filho de Deus, eu e o Pai somos um. Na hora que Jesus começava a falar de sua natureza divina, os fariseus rasgavam as suas vestes, dizendo que aquilo era uma verdadeira blasfêmia. Ele se fazia igual a Deus. E isso eles não podiam aceitar, porque isso seria uma idolatria. Nós professamos desde o Antigo Testamento que Deus é uno, Muito bem. Só que Jesus dava umas boas pancadas nos fariseus, que eles não conseguiam ter respostas para dar a Jesus. E Jesus mesmo disse a eles: ora, se vocês não acreditam no que eu falo, então acreditem nas obras que eu faço. Vejam os milagres. Ninguém na história da humanidade havia feito aquela quantidade de milagres como Jesus estava fazendo. 4 dias depois de morto, e de repente o Lázaro sai para fora, os cegos começam a enxergar por uma palavra, os paralíticos andavam por uma ordem dada por ele andou sobre as águas. E as histórias só se multiplicavam, ao ponto que a multidão colocou os fariseus na parede: vamos lá, vocês estudam as escrituras, o que é isto? Que fenômeno é este? E aí os fariseus, como não sabiam mais o que falar, eles: olha, é natural realmente essa coisa, não é porque nós estamos vendo. E a única explicação que eles tinham era dizer que Jesus estava com Belzebu. Isso só podia ser obra de Satanás. E aí Jesus havia dito que eles pecaram contra o Espírito Santo, uma blasfêmia, e não tinha perdão mais o que eles tinham feito. Porque não é possível que o reino de Satanás faça uma coisa como esta. É um reino dividido, um reino que chega ao seu fim. Jesus fazia o bem, era claramente o bem. Os pecadores largavam a vida de pecado. As pessoas que estavam impedidas de entrar no templo por causa da lepra, por causa de uma doença, agora eles podiam frequentar o templo e ouvir a explicação da Torá. Então aquilo não podia ser obra de Satanás. Como que o demônio faria uma coisa desta? Muito bem. E aí a grande dificuldade era o seguinte: os fariseus eles não queriam se matricular lá na escola de Jesus para aprender
coisa por coisa. Porque o problema era, quem estava matriculado lá na escola eram as prostitutas, eram os cobradores de impostos, ladrões, tal como Judas, os zelotas, pescadores. E o que ia fazer um homem erudito no meio de tanta gente ignorante? E eles também não conseguiam entender por que Jesus dedicava todo o seu tempo com aquela gente. Bom, se ele de fato fosse o Messias, ele estaria conosco, que somos a nata, nós somos os sábios de Israel. Ele estaria aqui no templo, noite e dia, nos ensinando. E nós submeteríamos o mundo. Mas os caminhos de Deus não são os caminhos do homem. E Jesus mesmo havia dito que ele escolhe os mais fracos para confundir os mais fortes. E aí que está a grande obra de Deus, e algo que nenhum sábio na história do mundo conseguiu fazer. Enquanto Aristóteles colocava como critério para a sua escola que soubesse a física, para que assim entrasse nas regiões da metafísica, os alunos sofriam muito para permanecer na escola aristotélica. Jesus, muito pelo contrário, não exigia nada, apenas que largassem a sua vida má e sentassem ao pé da montanha, e logo ele botava-se a explicar as coisas mais profundas das maneiras mais claras e sensíveis. Esse meio de usar a inteligência, como falávamos que a educação deve fazer por analogia, Jesus fez isto com maestria. Enquanto ele precisava falar acerca da Trindade, Jesus contava as historinhas do filho pródigo, de um pai, de um filho que comete o pecado, e ali ele fala sobre o pai, ele fala sobre a perda de um filho. O Cristo começa a falar de que o pai enviou o seu empregado para uma vinha, seus empregados, e eles eram espancados, até que ele resolveu mandar o seu próprio filho, e seu filho é morto, fazendo analogia a ele mesmo. E aí Jesus começa a contar um monte de histórias. Aí ele conta do agricultor que lança sementes, ele fala da casa construída na rocha, das virgens que estão esperando o esposo, ao ponto, gente, que Santo Agostinho, quando estava lá sua mãe rezando pela sua conversão, ele, quando pegou a Bíblia uma vez para ler, em primeiro lugar ele achou que a Bíblia fosse uma coisa bem ruinzinha, porque o grego não era como o grego de erudição que ele estava acostumado a ler em Cícero, em Homero, as grandes obras clássicas. O grego era um grego rude, escrito por palestinos, pessoas que estavam acostumados com coisas rudes, como era o povo hebreu. E ele disse, mas o grego não é tão bom. E essas historinhas todas, isso é coisa para mamãe, para pessoas simples, e não deu nenhuma bola para aquilo. Até o dia que Agostinho entrou na Catedral de Milão e viu Santo Ambrósio pregando em uma missa, quando sua mãe disse, meu filho, acompanhe sua mamãe lá na missa. E aí Agostinho, para fazer companhia à mãe, foi à missa com ela. Quando chegou lá, Agostinho ficou de boca aberta ao ver um homem com uma erudição muito maior do que a dele e acreditar em tudo que as escrituras falavam. Só que claramente, ao ponto de que os maniqueus eram os hereges do tempo de Agostinho, tinham um ódio de Santo Ambrósio e haviam pago Agostinho para desbancar Ambrósio. Só que Agostinho não era bobo nem nada. Sabia que Ambrósio era um homem muito sábio e colocaria ele para correr em minutos. Agostinho disse, mas não é possível. Eu não entendi a verdade, eu não entendi as escrituras, porque eu não vi isto tudo lá, o que ele está dizendo. E nesse sentido, Agostinho, ele tinha uma consciência muito reta, ele não queria ser como um sofista, alguém que queria ganhar dinheiro. Ele, de fato, estava querendo buscar a verdade. Ele volta para casa, pega as escrituras e começa a ler sem parar, até entender. E quanto mais lê, ele percebe a dificuldade que tem em sua inteligência de entender o sentido, como o Ambrósio fazia com tanta facilidade. Até que chega uma hora que o Agostinho joga a Bíblia para o lado, ele meio que desiste, porque percebe que a sua inteligência é meio que incapaz para uma verdade tão profunda.
E parecia que aquelas historinhas não eram só historinhas, aquilo eram coisas muito mais profundas que ele imaginava. Até que um milagre acontece, ele escuta uma criança falando, toma e lê, toma e lê. E ele pega, abre, lê, e aí pela primeira vez ele entende, iluminado pela graça. E ele entende o sentido profundo de sua conversão quando assiste às palavras de São Paulo, que diz que tudo era considerado esterco para ele, aquela vã sabedoria de outrora, como tinha Paulo, e Agostinho se vê em São Paulo e assim se converte. Em copiosas lágrimas, ele percebe o quanto estulto estava sendo. Assim, queridos irmãos e irmãs, nós estamos falando de um dos homens mais eruditos da história da humanidade, que foi o Santo Agostinho. Nós temos que perceber que Deus está falando, o Cristo está dizendo, as coisas mais profundas de uma maneira tão simplória que os pescadores e as prostitutas conseguiram chegar a esta contemplação e submeteram o Império Romano inteiro, derrubaram o maior de todos os impérios e construíram a maior de todas as civilizações, que foi a cristandade. Agora nós vamos perceber uns detalhes que talvez passe também despercebido por nós. Os fariseus, eles tinham muito medo de Jesus, porque eles sabiam que Jesus tinha uma sabedoria incomum. Agora, os seus discípulos, eles sabiam que eram os tontos e nem davam a mínima para eles. Até ficavam reclamando para Jesus lá deles, que não lavavam as mãos na hora de comer, que não faziam penitência. E aí Jesus sempre dava-lhes umas boas bordoadas. Na hora que Jesus morreu, foi crucificado, na cabeça dos fariseus devem ter pensado, agora estamos salvos. Esse tal do Cristo não está mais aí, então podemos ficar tranquilos, porque os seus discípulos nós sabemos bem quem são. Pedro, Mateus, Tiago, esses aí não dão muita coisa. Ora, aconteceu Pentecostes, e aí o Atos dos Apóstolos diz que São Pedro se pôs a pregar dentro do templo, depois de receber o Espírito Santo. Na primeira pregação de Pedro, ele converteu 3.000 pessoas. E esses 3.000 não eram pessoas ignorantes, eram judeus. Judeus que estavam subindo ao templo para celebrar a festa de Pentecostes, que foi instituída no Antigo Testamento. Esses judeus ficaram pasmos com a sabedoria de Pedro. E imediatamente se convertem, pedem um batismo. Agora tem um detalhe que a gente não pode deixar passar. No Atos dos Apóstolos diz que desses 3.000, começou a converterem-se a partir dos anciãos. Quem são os anciãos? Senão os fariseus. Aqueles mesmos que tinham dificuldade de se converter com a pregação do Cristo. Aqui entenderemos o que disse Jesus para os apóstolos. Farão obras maiores ainda do que eu as faço. Ora, Jesus deixou para mais tarde a conversão dos fariseus. Por quê? Porque uma coisa era ver Jesus falar daquela maneira, pois ele falava assim já desde sua infância. Agora, ver Simão Pedro falar com aquela erudição, eles que conheciam a Pedro na palma da mão, Pedro que pescava no mar da Galileia, eles cansavam de comprar peixes na banca de Pedro. Ver aquele pescador pregando com aquela erudição, aquela autoridade, falando do livro de Joel de uma maneira tão profunda, sem dúvida que eles pensaram, ora, isto aí foi mais do que ressuscitar o Lázaro depois de 4 dias de morto. Porque olhar o Pedro, que há 3 anos atrás não sabia nada, e agora está nos ensinando as Escrituras, isto só pode ser uma obra divina. E os fariseus se convertem, muitos dos anciãos. Por isto que os outros anciãos
que permanecem distantes, com o coração endurecido, veem os apóstolos também como uma ameaça, como era Cristo, e os coloca na prisão. Para que a gente veja que São Pedro, de fato, era um homem dos mais sábios que haviam, o próprio São Paulo, na carta aos Gálatas, quando foi acusado de pregar um evangelho diferente dos apóstolos, Paulo havia dito que, na verdade, ele havia estado com Quefas em Jerusalém, aonde Pedro havia ensinado para Paulo sobre Cristo, sobre a vida de Cristo, sobre Deus. Imaginemos que Pedro fez o maior de todos os apóstolos, que foi Paulo, ao transmitir-lhes aquelas coisas. E assim, meus irmãos, disse São Paulo que Deus havia revelado para ele que ele ficaria com a conversão dos gentios e Pedro com a dos judeus. Não era uma missão fácil converter os judeus. Tinha que ter muita sabedoria. E estes homens, que são submetidos por esta verdade, submetem o mundo inteiro pela pregação do Evangelho. E cada vez mais fazem crescer o cristianismo. Ora, nós vamos tentar explicar isso de maneira mais simbólica ainda, com a explicação do Papa Leão XIII, quando ele havia falado sobre o rosário. Certa vez, Leão XIII percebeu que tinha alguma dificuldade em rezar o terço. E ele pensou, mas não é possível que o terço seja essa repetição contínua de Ave-Marias. E mandou chamar um grupo de dominicanos para perguntar, afinal de contas, Nossa Senhora apareceu para os dominicanos. E então eles devem saber, porque ela entregou o rosário para eles. Eles devem saber como se faz o rosário. E aí, como não era uma senhora de paróquia que estava perguntando aos dominicanos como rezava o terço, os dominicanos ficaram a gaguejar também, dizer, olha, Santo Padre, pensando bem, nós vamos estudar isto, porque nós não sabemos dizer ao Senhor certamente como que o rosário deve ser feito. E aí, depois de alguns anos, que eles montaram comissões, estudaram, e voltaram ao Leão XIII explicando que, de fato, estavam rezando o rosário de maneira errada e que as pessoas deviam entender o verdadeiro sentido do rosário. E isso explicaria por que os dominicanos no passado faziam grandes milagres ao rezar o rosário e agora esses milagres pareciam que não aconteciam mais. Havia alguma coisa errada acontecendo. Leão XIII foi o Papa que mais escreveu cartas sobre o rosário. Escreveu várias cartas acerca do rosário para tentar explicar às pessoas como realmente rezavam o rosário. E, a meu ver, pode ser uma visão minha e não sei certamente se estou completamente certo. Mas eu faço uma analogia ao que aconteceu em Lourdes. Tal como Pio IX, quando declarou o dogma da Imaculada Conceição, alguns anos depois, Nossa Senhora apareceu para confirmar o dogma proclamado pelo Papa, dizendo, eu sou a Imaculada Conceição. Em Fátima, se deu a mesma coisa para confirmar aquilo que o Papa declarava nas suas cartas acerca do rosário. Porque alguns anos depois das cartas de Leão XIII, Nossa Senhora apareceu para os pastorinhos pedindo o rosário e que o rosário levaria o mundo à paz. Ora, a novidade que Leão XIII havia explicitado para o mundo era que o rosário não era propriamente uma oração vocal. Isto era secundário no rosário. O rosário era uma oração mental, que vinha acompanhado de uma oração vocal. O que isto significa? Ora, nós percebemos que o terço rezamos uma oração vocal, que é o Pai Nosso e a Ave Maria. Mas antes do Pai Nosso e das Ave Marias, existe a meditação do mistério. Essa meditação do mistério é a finalidade principal para o qual Nossa Senhora veio pedir que todos rezassem o terço todos os dias. E a meditação
não é apenas o que a gente faz quando reza o terço. Primeiro mistério, anúncio do anjo, Pai Nosso, Ave Maria, é algo a mais do que isso, que seria oração mental. Quem vai nos ajudar a ver o que é oração mental, nós vamos pegar como instrumento, é o Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola diz que a oração mental, ela é justamente o exercício desta faculdade sensível que é o imaginário. E o padre está explicando isto tudo para que nós venhamos entender como se faz a operação da inteligência. Espero que no final todos entendamos a síntese de todas as coisas que estamos tentando construir. Aí Santo Inácio diz o seguinte: quando ele recebeu os meninos para serem jesuítas, percebia que eles não sabiam fazer oração mental. E ele explicita de maneira pedagógica a fim de que entendam como se opera na oração mental. E serve muito para nós. E ele faz esse exercício nos seus exercícios espirituais. Santo Inácio vai explicar que quando nós, no nosso caso, nós estamos falando do terço, você vai pegar o mistério da anunciação do anjo a Maria e você vai entrar dentro da casa de Nossa Senhora, na hora em que o anjo a visitou. E aí você pensa nas pedras da casa de Maria, as paredes, a porta de madeira rústica. Você pode olhar um certo dia para a lareira. Você pode olhar, Nossa Senhora acordando de manhã, arrumando a sua cama. A Virgem Maria pegando lenhas, limpando o chão, rezando salmos em hebraico. E, de repente, o anjo que chega, abre a janela, diz a ela olha para o anjo, fica emocionada. A mulher, nós sabemos como é a mulher, ela chora. A Nossa Senhora dobra a sua cabeça, coloca as mãos sobre a sua barriga, depois que o anjo vai embora. Ela fica até a noite meditando aqueles mistérios todos que ouviu pela manhã. Ela, no dia seguinte, a mesma coisa, ela coloca a mão na sua barriga e pensa, Deus está aqui. Meu Deus, o Senhor está tão perto de mim. E aquilo tudo é uma motivação feliz, alegre, gozosa mesmo. Depois, no segundo mistério, a visita de Maria Isabel. As empregadas correm, dizem, Isabel, Maria chegou, corre, Isabel. Maria está aqui. E Isabel, correndo pelas escadas, abraça Maria, beija Maria, diz aquelas palavras lindas do Evangelho. Depois, não se encerra só naquilo. O Evangelho é só a matéria que o Espírito Santo está nos dando para que o nosso imaginário avance naquilo ali. Nós trabalhemos o nosso imaginário em cima disto. E aí você pense nos dias que Maria ficou lá na casa de Isabel, ficou na cozinha, cozinhando, e a Isabel chegava, não Maria, pelo amor de Deus, você é a mãe de Deus, largue estas coisas, não vai botar a mão nisto. E Maria dizendo, não, eu sou a serva do Senhor, deixe Isabel, eu estou aqui para servir. E Isabel dando banho em João Batista, Maria dando banho em João Batista, né? Ela fazendo-se de doula ao lado de Isabel, ali ajudando o parto, né, de Isabel. E tem tanta coisa, as conversas à noite, né, foram meses ali na companhia de Isabel, né, elas conversando sobre o Messias, que o Messias estava ali para nascer. Então, meus irmãos, assim, a matéria são muitas da nossa meditação, então a gente tem que mover o imaginário. Agora, o que é positivo é o seguinte, que quando nós estamos meditando acerca desses elementos, nós não estamos apenas voltando ao passado, como no caso das criaturas, porque quem nasceu na barriga de Maria não foi uma criatura humana, mas sim uma pessoa divina, que estava assumindo a natureza humana. E se era uma pessoa divina que nascia no seio de Maria, isto significa que quando nós lembrarmos do nascimento, irmos lá no nascimento de Jesus, de fato nós estaremos no momento presente em que Jesus nasceu, porque Deus não está preso ao tempo e ao espaço. Apesar da sua natureza humana ter sido gerada 2000 anos atrás, as graças dessa gestação sempre serão atuais. E na hora que nós a visitarmos nos mistérios do terço,
nós teremos o milagre atual da encarnação em nossas almas. E assim, a graça que Maria recebeu exatamente naquele dia estará sendo atualizada no nosso interior e em nossas almas. Portanto, se o nosso imaginário foi feito para os acidentes e a inteligência para a substância, a humanidade de Cristo foi feita para o nosso imaginário, como um remédio para o nosso imaginário, a fim de que a inteligência enxergue a sua substância, que é a sua própria natureza divina. Ele é Deus. Mas só chegaremos a esta conclusão que Ele é Deus quando o nosso imaginário se alimentar de sua humanidade. Por isto que na oração, quando as pessoas estão dizendo que estão distraídas, nós temos que dizer a elas que não tem razão para estar distraídos. Nós temos que ocupar o imaginário com a humanidade de Jesus. E quando nós falamos a humanidade de Jesus, nós não estamos nos referindo apenas àquilo que está na Bíblia. A humanidade de Cristo é a Igreja e todos os santos que compõem a Igreja, que fazem parte do seu corpo místico. Portanto, quando você vê uma Santa Teresinha melancólica, um Santo Inácio colérico, um Santo Tomás de Aquino, que é um fleumático, e um São Felipe Neri, que é um sanguíneo, por meio desses temperamentos que são acidentes, por detrás o que opera é o amor de caridade, o mesmo amor divino que operava no coração de Jesus. E agora opera pela vida dos santos e santas da Igreja. E esta humanidade, destas mulheres e desses homens, são o mesmo instrumento que a humanidade de Cristo, pois nela se convertem. E esta humanidade nos leva até Deus. Então, quando nós chegamos diante do sacrário, todo o silêncio do tabernáculo podemos imaginar. Mas Jesus não me fala nada. E bem disse São João da Cruz, ele não tem mais nada para nos falar, porque tudo o que tinha para nos dizer, já nos disse por meio de seu Filho. Ora, ao contrário de pensar que Jesus está quieto, olhemos para a Bíblia e veremos o quanto Deus está nos falando. Porque se aquela palavra é a palavra de Deus, ela não está presa ao tempo e ao espaço. Ele não disse ela para as pessoas que estavam há 2000 anos atrás. Não. Na hora que ele dizia aquelas palavras para Pedro, ele pensava no último Papa que a escutaria e a meditaria nos Evangelhos. Na hora que ele falou aquelas palavras para a pecadora caída aos seus pés, ele pensou na última alma até o fim dos tempos que se converteria com aquela passagem, com aquele encontro. E assim, Deus, na sua onisciência, pensou em todas as almas que ele encontraria por meio desta palavra. Portanto, se abrirmos as Escrituras diante do tabernáculo e a meditarmos com o nosso imaginário e nos pusermos aos pés da montanha, estejamos certos que a eficácia daquela palavra nos converterá da mesma maneira que converteu aqueles ouvintes que pela primeira vez escutavam de Jesus. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará, disse Jesus Cristo. E com isto, nós também podemos fazer com a vida dos santos. Na hora que você estiver diante do sacrário, você pode lembrar de um episódio da vida dos santos, que muito te marcou e que você não esquece, que está lá na tua memória. E o melhor livro para oração mental é a memória. Quando nós acessarmos a este livro, nós não precisaremos levar nas nossas mãos nenhum livro para o sacrário, porque às vezes os cristãos se confundem o que é meditação e leitura espiritual, e se põem a usar da igreja como se fosse uma biblioteca, onde vão lendo livros e livros e livros e terminam o livro inteiro nas suas meditações diárias. Não é para ser feito assim. A meditação já é o treinamento para a contemplação. A contemplação é o momento em que nós tiramos gozo da verdade. E lá na meditação vamos tentar fazer isto,
com um auxílio sensível, que é a humanidade de Cristo e destes santos. Na hora que vamos olhando para eles, vamos movimentando a nossa fantasia. E ali, quando estivermos diante de Jesus Eucarístico, ao contrário do que às vezes acontece, nós estamos em oração, estamos pensando na comida do cachorro que não pusemos, estamos pensando no marido que vai chegar em casa, ao invés de estar pensando em Jesus, concretamente. Por isto que ele se fez carne, pois ele vem em auxílio da nossa fraqueza. E aí devemos não deixar o nosso imaginário ocioso e pôr a trabalhar. E mover o nosso imaginário como se nós estivéssemos dentro daquela igreja lá em Lisieux, quando Santa Teresinha ia rezar com o seu papai. E ela diz que ela rezava ao lado do papai, e ela via as grossas lágrimas do pai cair em seus olhos quando ele visitava o sacrário. E que ela pensava consigo mesma que ela estava diante de um grande santo. Esta narrativa de Teresinha, nós já podemos botar o nosso imaginário para trabalhar. Aí você pode ver a roupinha da Teresinha, ver o pai como estava vestido, com a sua barba, a igreja, aquelas igrejas belíssimas da França, e colocar-se a pensar nas arquiteturas góticas e tudo mais. E tudo isto você vai ocupando e prendendo o seu imaginário o mais perto de Deus o possível. É melhor estar preso na roupa da Virgem Maria, no dia que o anjo lhe visita, do que nós estivermos presos nos modelos do mundo, estarmos presos nas nossas atividades cotidianas. E aí o que acontece? Acontece que na hora que nós começamos a mover o nosso imaginário, e esta maneira de fazer, nós estamos tentando ver mesmo a Deus que se encerra na natureza humana. Ora, o que acontece é o seguinte, que a meditação, a contemplação, será feita por um auxílio do Espírito Santo na nossa inteligência, quando ele produz o ato de fé. Né? Então, nesta coisa que a gente acha tão pueril, infantil, o que vai acabar por acontecer é que o próprio Espírito Santo irá nos alimentar com estas verdades e nos mostrará coisas mais profundas ainda quando nós pusermos a meditar. E aí você vai acabar por chegar à conclusão que essas coisas não são da sua cabeça. Elas estão vindo de outro lugar, de outra origem. E a sua criatividade vai aumentar dia após dia. E perceba que a nossa memória, ela já é um livro. Ela já é um livro da própria revelação de Deus, do próprio Logos. Perceba as quantidades de coisas que você já guardou na sua memória. Seja da vida de Cristo, seja da vida dos santos. Por isso é muito bom que fora da oração nós tenhamos leitura espiritual, a fim de armazenar na memória essas histórias, esses conteúdos, que depois nós, diante de Jesus mesmo, no sacrário, que é a própria caridade, o encontraremos pelo instrumento da fé, que brilha dentro da inteligência. E à medida que nós contemplamos a humanidade de Cristo, nós vamos iniciando na visão beatífica de Deus, pois ele mesmo disse a Filipe que quem o vê, vê o Pai. Muito bem, vamos lá. Existe um detalhe, e este detalhe é o seguinte: no nosso dia a dia, não sei se os senhores já perceberam, que de repente nós lembramos que temos de rezar. Você está no computador, você está varrendo o chão de sua casa, você está trocando fraldas, você está no celular, sabe lá o que você está fazendo. E de repente, do nada, veio a memória que você precisa rezar. Aí você diz, realmente, lembrei da oração. O que é para ser feito nesse momento? Você tem que parar exatamente o que você está fazendo na hora e rezar ao menos uma Ave Maria. Por que eu estou dizendo isto? Porque esta lembrança é uma visita de Deus que vem lá da 7ª morada, de repente, como um ladrão. Vocês lembram que o Apocalipse disse: eis que estou à porta e bato. Se abrires, eu entrarei. E Jesus disse que nós deveríamos estar preparados, porque não saberíamos nem o dia nem a hora. Ele chegaria como um ladrão.
e que as virgens prudentes tinham que estar com o óleo lá em dia para esperá-lo, pois ele chegaria de repente. A gente sabe bem que Jesus está a se referir acerca da sua última vinda, ou até mesmo acerca da morte, quando ele vier nos buscar. Mas seria muita injustiça se ele viesse apenas na morte ou na última vinda, se não nos ajudasse a nos preparar para esta vinda. E ele antecipa a vinda última quando vem a nós pelos sacramentos e quando vem a nós pelas graças atuais que nos são oferecidas. Portanto, o Cristo já nos vem visitar pela fé e pela caridade. E nós devemos reconhecer as visitas de Deus enquanto há tempo, para aumentar cada vez mais a intimidade com este hóspede que bate na porta de nossas almas. E à medida que nós treinamos a receber Jesus nos sacramentos, que é a caridade, ou na fé, quando chegar o dia da nossa morte, nós já estaremos preparados, pois ele já não será um estranho. E nós entraremos nas bodas de casamento, e ele nos desposará definitivamente no céu. O que acontece é o seguinte, que nós estamos tão agitados quando vem ele lá nos visitar ao longo do dia, que lá como acontece como a história da Marta e a Maria. Jesus fez uma visita a elas, enquanto a Maria se derretia de amores nos seus pés, a Marta estava com a cabeça nas panelas. E ainda se queixou com Jesus de que a Maria estava ociosa. E ela estava lá toda atabalhoada com as panelas. Tal como a gente fica durante o dia. Jesus bate na porta da nossa casa, que é a nossa alma, a morada dele. E ao invés da gente receber Jesus e ficar com uma Maria aos seus pés, nós falamos, olha, agora não dá para rezar, eu tenho que voltar para o trabalho. Quando acabar isso aqui, eu prometo que eu vou rezar. Mas o problema é que a graça atual é justamente oferecida naquele momento da lembrança, da memória. E você deveria parar tudo o que está fazendo, como a Marta deveria fazer, porque Jesus estava lá. Agora era a hora de ouvi-lo, de se alimentar espiritualmente. E depois que você pense no pão material. Primeiro, pensemos no maná, no pão vivo descido dos céus. O pão que sustenta o corpo, isto é secundário, porque até mesmo Jesus alimentou os santos apenas com a Eucaristia. Só com a Eucaristia, e é o ponto que eles se desprenderam do pão material. Isso não significa que a gente tem que deixar de trabalhar. Tem que trabalhar, que senão vai ser mandado embora do emprego, e também Deus, é a vontade de Deus que nós trabalhemos. São Paulo mesmo disse que quem não trabalha não deve comer. O que eu estou dizendo aqui é que nós podemos parar ao longo dos nossos dias quando Deus vem e rezarmos aos poucos uma oraçãozinha. A oração do Santo Anjo, podemos rezar Jesus manso e humilde de coração, algumas jaculatórias. E assim nós vamos perceber que essas visitas elas vão se tornando cada vez mais frequentes dentro de nós. Estas mesmas visitas eram feitas nas almas de sétima morada. É certo que Jesus conosco, ele vem dar umas voltazinhas no castelo e visitar lá os leprosos, os aleijados, como fazia em sua humanidade, por misericórdia, a fim de que eles andem, a fim de que eles vejam e vão lá para a sétima morada. E deixem de colocar como desculpas a paralisia, como nós na via purgativa estamos falando. Ora, quando era na alma dos santos, qual era a razão? A razão era o seguinte, que os santos são como a Maria. Eles estão lá extasiados diante de Jesus. Eles largam tudo por causa dele. E aí, o Dom Bosco, certo dia, estava no meio do pátio e as crianças puxavam ele para cá, gritavam de lá e de repente ele paralisava. E as crianças chamavam por ele e ele não respondia. Dom Bosco, Dom Bosco. E ali ele chorava. Ele estava em êxtase. Ele
estava recebendo a visita do Cristo, que nós na via purgativa não vemos tanto como os santos estão vendo pela luz da fé, porque nós temos que crescer ainda bastante na fé. A Santa Teresa, quando lavava as panelas, de repente apagava e começava a ver a Deus. E as irmãs, Teresa, e ela não estava mais ali. E por isso mesmo depois ela disse que poderia se ver a Deus nas panelas. Santa Catarina de Sena, lavando as escadas de sua casa. A mãe chamava e ela não respondia, pois ela estava vendo a Deus. No caso destas almas santas, o Cristo sabe que elas são muito mais generosas e que ele não precisa fazer uma visitinha de 5 minutos, entrar e sair, porque nós somos muito ocupados e não temos tempo para dar-lhe atenção. No caso dos santos, eles estão dispostos como Zaqueu, eles estão dispostos a nos receber como Maria, sem se preocupar com a hora. E o Cristo traz o céu inteiro, traz os anjos, traz a Virgem Maria, e a casa é dele, e ele faz dela o que ele quer. Assim, meus irmãos, com estas visitas que nós recebemos das graças atuais que Deus nos faz ao longo do dia, ele está treinando os nossos corações a rejeitar a força da natureza, que são as paixões. Porque a nossa grande dificuldade de largar as panelas como Marta é que nós estamos na intensidade passional. E o difícil é abandonar a energia que domina o coração naquele momento. Mas isso é importante, porque se nós o recebermos assim pela fé, depois que ele vier na caridade, no sacramento do altar, a Eucaristia será uma explosão de amor, como era no caso dos santos, que eles entravam em êxtase todas as vezes que recebiam o Santíssimo Sacramento. Saíam de si mesmos. E esses encontros com Cristo pela fé, que Ele nos faz todos os dias, para qualquer alma, na hora que a gente vai abandonando a vassoura e rezamos uma Ave Maria, depois abandonamos o escritório e rezamos uma oração para os anjos, o que vai acabar acontecendo é que as paixões elas vão recuando diante de Deus, como as ondas do mar recuaram diante da ordem de Jesus. E aqui eu gostaria de dizer algo que foi o próprio Agostinho que tinha dito. Esta passagem que Cristo amansou as ondas, Agostinho viu a vida interior nela. Ele dizia que o vento são aquelas coisas que vêm do mundo. As ondas são sacudidas por estas coisas do mundo que entram pelos afetos. E as ondas são as paixões que se lançam contra o barco, ou seja, as paixões que se lançam contra a nossa carne, contra o nosso corpo, e sacodem o barco de cá e para lá. E às vezes nós, pela vaidade soberba como Pedro, achamos que o barco está na palma da nossa mão, porque nós nos conhecemos há muito tempo. E quanto mais nós tentamos controlar, ter o autodomínio sobre nós mesmos, mais as ondas nos derrubam. Nós caímos na barca como Pedro caiu, 1, 2, 3, e até que chegou a hora que Pedro olhou e disse, olha, isto aqui nós não temos mais domínio, apesar de eu achar que tinha o mar na palma da minha mão, pois eu pesco há muitos anos. E aí ele vai para o fundo da barca, onde Jesus está dormindo no sono tranquilo, em paz. E aí Jesus reclama o que com Simão Pedro? Que pouca era a sua fé. Porque se tivesse fé, eles tinham largado a proa da barca e tinham ficado lá dentro, no fundo. Porque Jesus, ele resolve isto em 1 minuto, como ele mesmo disse, para que as ondas se sossegassem. Isto significa, para Agostinho, que a proa da barca é justamente essas regiões da alma que São Paulo chama de carne, aonde são sacudidas pelas ondas das paixões. E nós, ao invés de entrarmos para a região profunda da barca, que é a 7ª morada, aonde Deus nos espera, nós ficamos lá nas agitações das ondas e elas nos geram o tempo todo, no imaginário, o desespero. Agora, aqueles que são movidos pela fé, eles se recolhem, eles desistem do mundo, eles desistem dessas operações da natureza e vão lá para aquele oceano de paz que é a operação da caridade.
aonde que no fundo da barca, como no fundo das almas, lá existe uma paz que não é própria da agitação passional. Ali o que move é aquela força operante nas almas angélicas, nos espíritos angélicos, a mover esses seres celestiais, como os santos também foram movidos. Ao ponto que Jesus estava num sono tranquilo lá, como se nada tivesse acontecendo. Tal como a igreja caía aos pedaços na época de São Francisco de Assis, e ele andava cantarolando pelas ruas da cidade, louvando as criaturas, louvando a Deus, e as pessoas talvez pensassem que era louco, porque não é possível, tudo vai mal, o clero não é bom, e este homem anda por aí comungando a Eucaristia na mão de padres, grandes pecadores, como se nada tivesse acontecendo. E ele lá só se entregava a Deus pela oração. E nada lhe perturbava a alma. De repente, o Dom Bosco foi colocado para fora de casa com todos os jovens. Eram mais de 200 jovens para fora de casa, estavam desabrigados. E aí agora, o que fazer, não? E o Dom Bosco tranquilo, feliz, sorridente com os jovens, dizendo, olha, infelizmente não temos mais teto. Se quiserem voltar para suas casas, não há problema. Até que Deus nos mostre um novo lugar. E o que é interessante é que os jovens não quiseram largar Dom Bosco. Eles quiseram ficar com ele. Não queriam o teto, pois o abrigo daqueles jovens era muito claro que não eram as paredes dos oratórios, mas era a 7ª morada em que se encontrava Dom Bosco. Dom Bosco não estava desabrigado, ele estava abrigado na presença de Deus. E por isto que até mesmo ser despejado não gerou nele aflições. O mesmo sentimento tiveram os jovens, ao ponto que não quiseram voltar para suas casas e ficaram abrigados na alma de Dom Bosco, pois assim fazem os santos de 7ª morada. Eles abrigam aquelas almas, os santos de 5ª e 6ª e 7ª morada. Porque na 5ª morada já são santos, isso é bom dizer. E nem todos os santos chegaram à 6ª e à 7ª. É um estado de glória a mais. E estes santos recolhem as pessoas na paz e tranquilidade que se encontram. Por isto que o mundo precisa urgentemente dos santos, pois a mente deles estão em Deus. E eles, por pior que estejam as situações, são os grandes embaixadores da paz. Eu vos dou a minha paz, disse Cristo Jesus, depois da grande tribulação do Calvário. Nosso Senhor, Ele é o Senhor da paz. Portanto, meus irmãos, é preciso entender isto, que os santos, eles estão no fundo da barca, no sábado de Deus, aquele sábado que Deus fez para Deus descansar na alma humana. E Deus acha descanso na alma humana quando ela está em graça, pois a graça transforma a alma no próprio paraíso de glória. E Deus só pode descansar na alma quando Ele oferece o amor para esta e esta lhe retribui de volta. Por isto, este ensinamento que estamos dando aqui, nós estamos tentando ensinar aos senhores os princípios que a inteligência deve operar para crescer na virtude sobrenatural da fé. Para que a nossa inteligência seja iluminada por este dom divino que é a fé, é necessário que ocupemos o nosso imaginário com a humanidade de Cristo, a fim de que a nossa inteligência enxergue aquelas propriedades de sua natureza divina, a fim de nos doar a santificação e produzir em nossa vontade e nosso coração um amor divino, aquele amor forte e impassível que tinham os santos, aquele amor que não deixava ser movido pela passionalidade, aquele amor forte como o de Deus. Por fim, depois de tanto tempo de explicação que o padre aqui ofereceu aos senhores, acredito que vamos ter um bom momento para pensarmos nestas coisas e colocarmos imediatamente em prática, aprendendo que a inteligência sempre opera de maneira simbólica,
analógica. Por isto, estes exemplos do Evangelho, da vida dos santos, foram feitos para nos alimentar e assim devemos usar o nosso imaginário e não deixá-lo ocioso, até que cheguemos à presença de Deus mesmo, pois o Espírito Santo que ora em vós, como disse São Paulo aos Gálatas. O Espírito Santo nos ajudará, pois ele mesmo colocou estas palavras nas Escrituras. O Concílio Vaticano II, na carta Dei Verbum, diz que nós temos de ler as Escrituras com o mesmo espírito que ela foi escrita, quando o Espírito Divino inspirou aqueles agiógrafos a escreverem aquelas palavras. Ele mesmo que as colocou ali, ele as imprimirá dentro de nós. E assim, o Espírito Santo, nesta imaginação que talvez possa parecer pueril, ele vai nos mostrar a grande eloquência e profundidade da sabedoria divina quando nós nos aproximarmos dele, como aqueles simples, ignorantes pescadores, prostitutas, que ficavam aos seus pés, encantados, quando Deus movia o imaginário para a máxima abstração e contemplação das coisas celestes. Hoje nós falamos da fé e como a sua atuação acontece dentro de nossa inteligência. Depois vamos entender como ela gera a caridade na nossa vontade, como começamos a elevar o nosso amor a um amor sobrenatural. Isto vamos fazer uma outra meditação para que consigamos entender. Perdoem o padre pela extensão, mas eu preferi exagerar nos exemplos para que todos nós entendêssemos como a operação da fé age dentro de nossas almas. E pusemos, assim, com muito carinho, todas estas coisas para que na nossa oração agora não tenhamos mais grandes dificuldades para rezar. E acerca do rosário, o que nós temos de fazer é que nos mistérios pensemos na vida de Cristo por meio de Maria. E no Pai Nosso, não pensemos mais no mistério, pensemos na oração do Pai Nosso. E na Ave Maria, na oração da Ave Maria. O que as palavras da Ave Maria querem dizer e a oração do Pai Nosso quer nos dizer. Temos de nos concentrar na própria oração vocal. Assim se reza o terço. E na medida que vamos rezando o terço desta maneira, podemos fatiá-lo durante todo o dia. Os mistérios. Podemos rezar um mistério de manhã, outro perto do almoço. E assim nós vamos realizar o rosário que a Virgem Maria tanto quis, que pensássemos em Cristo, pois ela guardava todas as coisas no seu coração, diz os santos evangelhos. E assim, meus queridos irmãos, o padre termina com o exemplo que deu o beato Alano de Larote, um dominicano que divulgou o Santo Rosário. Certa vez Nossa Senhora lhe apareceu dizendo que estes mistérios do terço que meditamos eram justamente os mistérios que ela meditava depois que Jesus subiu aos céus. Todas as vezes que Maria estava em sua casa, lá em Éfeso, quando João a levou, ela pensava sempre na vida de Cristo. E aí, ela se punha a rezar nestes grandes episódios, que trazia grandes consolações ao seu coração. E Maria Santíssima disse ao beato que todas as vezes que ela ia a estes mistérios, ela relembrava na sua memória. A presença de Deus era tão forte que ela perdia os seus sentidos e logo chegava ao céu, ao lado de Jesus. Até que o beato mesmo me perguntou acerca do mistério da Assunção e da coroação de Maria, ao que Nossa Senhora, pois eram mistérios que ela não contemplava em vida. E aí Nossa Senhora disse, estes dois últimos mistérios, eles significam que a pessoa que se põe a meditar, ela será levada pelos anjos ao céu. E quando chegar ao céu, contemplará com a própria inteligência aquilo que, pela sua memória, o fez na terra. E agora,
verás maravilhas de Deus ao lado dos anjos, como eu vi na contemplação beatífica do paraíso. E depois de contemplar o próprio paraíso, que é o destino daquelas almas que meditam na humanidade de Cristo durante a terra, estas almas serão coroadas com uma coroa de glória, tal como o apóstolo São Paulo diz, que ele ganharia a coroa da justiça. Assim, meus irmãos, Nossa Senhora foi coroada com a coroa de maior glória, pois foi aquela que teve mais santidade e aquela que, de fato, acreditou por excelência. Por isto, o Santo Rosário é a escola que nos ensina a contemplação, para nos tornar contemplativos. E vamos perceber que não precisamos andar com um livro nas nossas bolsas para meditar. Podemos meditar com um livro da nossa própria memória. E até mesmo o Santo Terço será o Evangelho de Maria, aonde voltaremos aos mistérios que ela mesma em vida se alimentava destas partes da vida do Cristo. Que Deus nos ajude a receber esta coroa, como a Virgem Maria o recebeu dos anjos no paraíso. Deus seja louvado. Amém.